Machado. Quero introduzir a agenda com um dos maiores economistas do Brasil, que é o Tiago Machado, com esta notícia bombástica. Saiu na sexta-feira relatório do Banco Central indicando que o rombo fiscal com juros da dívida, ou seja, aqui, gente, é pagamento, isso que eles nunca falam, tá? O governo nunca fala, né? É só déficit primário, que é o déficit do orçamento dos pobres. Não se toca no assunto do déficit do orçamento dos ricos, que é basicamente o pagamento dos juros dos títulos da dívida pública do Brasil. Então, este orçamento dos ricos, que é o chamado o déficit nominal, né, o rombo fiscal com juros da dívida, somou agora, acaba de somar mais de 1 trilhão em um ano. Pois é. Em um ano, 12 meses, desculpa, tá? 12 meses contados, outubro do ano passado a outubro desse ano, o governo Lula entregou na mão dos rentistas 1 trilhão de reais, e aí fica reclamando que não tem dinheiro para o orçamento dos pobres. Então tá aqui, então são 12 meses, só tinha chegado a 1 trilhão ali na pandemia, tá? Governo Bolsonaro, e de novo aqui no governo Lula, chegou até mais, em julho do ano passado, chegou a 1 trilhão 127 bilhões. Eu quero entender o que esse número significa com o nosso camarada Tiago Machado. Tiago, chega mais, tudo bem? Opa, salve Mauro, salve pessoal, um abraço aí, um abraço especial à nação rubro-negra, né? Que não é só tristeza nessa vida, tem alegria também. Cara, impressionante, eu tô aqui no Piauí, cara, só dá flamenguista aqui, chocante, cara, impressionante. Flamengo é uma instituição nacional, né? Tudo quanto é canto, o Flamengo tá. Impressionante, cara, essa coisa da presença do Flamengo. O Corinthians não é um time, né, do povo também, é um time muito popular, mas não consegue rivalizar em número, em tamanho de torcida nacionalmente. O Flamengo realmente é chocante. Tiago, eu já rodei assim, fui para o norte recentemente, para o nordeste também recentemente, e nossa, é impressionante, né? Todo canto. E que bom, tem o Flamengo tá espalhado. Eu separei 2 temas para a gente conversar. Evidentemente que outros temas que você quiser trazer para a agenda tá valendo, mas o primeiro é isso aqui que saiu sexta-feira agora, números oficiais do Banco Central indicando que chegamos a mais de 1 trilhão de grana, dinheiro público, dinheiro do povo brasileiro, entregue aos rentistas no pagamento de juros do Banco Central, né, de juros dos títulos da dívida pública. 1 trilhão e 24 em 12 meses de outubro a outubro, o que indica que a gente deve fechar o ano, né, com esse também acima de 1 trilhão. O que significa, Tiago, e por que chegamos a esse fundo do poço? É uma das grandes questões do Brasil, né? Não é a única, mas é uma das grandes questões. O Brasil, assim, ao longo dessa era do neoliberalismo, né? Na verdade, até desde a década de 80, o Brasil vem praticando o maior juro real do mundo, em quase todos os anos. Atualmente, a gente está em segundo lugar, a gente só está perdendo para a Turquia, em termos de maior juro real do mundo, mas isso não é algo de agora, de hoje. Inclusive, quando a gente vê na retórica governista, a gente vê uma crítica, mesmo antes, ali no Campos Neto, né? Como se fosse algo novo. Só que parece que o pessoal esquece do Meirelles. Enfim, os governos anteriores. Aqui, é claro, conforme o estoque da dívida ela cresce, se você tem uma taxa de juros real muito alta, como é o caso do Brasil, você vai aumentando ainda mais esse volume, como se fosse uma bola de neve. Desculpa, só um parênteses, então, para as pessoas saberem. Essa taxa de 15% agora é a maior taxa desde 2006, governo Lula 2, Lula 1. Né? Então, os governos do PT sempre gostaram de juros nas alturas, né? Sim, por exemplo, ao longo do governo Lula 1 e 2, durante quase todos os anos, se não foram todos, só teria que me certificar para uma frase forte, mas durante todos os anos, o governo do PT foi que praticou o maior juro real do mundo. Ele junto com a FHC, ali também ao longo do governo da FHC. Então, assim, esse é um problema de transferência de renda e riqueza do Brasil para a população mais rica tremenda, e o Brasil já pratica isso há décadas.
Um dos elementos assim, que eu estou fazendo na minha agenda de pesquisa, Mauro, é justamente ver o impacto disso sobre a trajetória da dívida bruta nacional. Então, por exemplo, para ter uma ideia, eu estou fazendo, na verdade já criei esse modelo, ainda não defendi e tal, mas eu já criei um modelinho. Eu estou criando um modelo, Mauro, que eu pego a média da taxa de juros real dos países em desenvolvimento, ou seja, eu pego aqueles países que estão em processo de catching up, que não são países desenvolvidos, ou seja, tem uma taxa de juros real mais alta do que os países desenvolvidos, e aí eu tento fazer uma regressão para ver como é que seria, com uma pergunta muito simples, Mauro. Eu faço a seguinte pergunta: qual seria a trajetória da dívida pública brasileira caso o Brasil tivesse uma taxa de juros compatível aos demais países em desenvolvimento? Ou seja, caso o Brasil tivesse uma taxa de juros que fosse igual à média dos países em desenvolvimento. E olha, não estou pegando Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, não estou pegando esses países, eu estou pegando China, Índia, Indonésia, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, ou seja, países com uma certa institucionalidade um pouco parecida com o Brasil. E aí, nessa minha amostra, que lá está com 14 países, Mauro, aí eu já até mostrei aquele dado de juros, que você já viu algumas vezes. Talvez o público aí já tenha visto também. Eu pego aquela taxa de juros, por exemplo, o meu cálculo começa do ano 2000 e vai até 2024, e de 2000 até 2024, o juro real acumulado do Brasil ele foi da magnitude de 252%. Real. O que é o juro real? É a Selic menos a taxa de inflação, que é isso que realmente importa, tá? Quando a gente tem que analisar, a gente quer analisar a evolução do juro real, não do juro nominal. E aí, quando a gente observa 252% do Brasil, a média, salvo engano, a média dos países em desenvolvimento ficou em 51%. E a média dos países que não adotam regime de metas de inflação ficou em quase 17%, um pouco abaixo de 17%. Agora, observe aqui, pessoal, 254% foi do Brasil, dos países em desenvolvimento, a média 51%, ou seja, 5 vezes menor, e os países que não adotam o regime de metas de inflação, 16 e poucos por cento. Ou seja, aqui eu estou falando de uma razão de 12, 13 vezes maior. 12, 13 vezes maior. Chocante. Quer dizer, aí não é a média, é o acumulado, no caso do Brasil, né? É o acumulado do período, isso. De todos eles. De 2000 até 2024. Aí pega o finalzinho do governo FHC, pega o FHC 2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo. Então, basicamente, pega a virada do milênio, né? E aí, olha o exercício que eu fiz, Mauro. Isso acho que é um dado bem importante para o pessoal ter ciência. Porque isso tem implicações profundas na política econômica do Brasil. Quando a gente vê esse conjunto de regras do teto de gasto do Lula, teto de gasto do Temer, o tripé macroeconômico, a regra de ouro, todo o debate, ou seja, esse debate que eu venho fazendo da genealogia da economia neoliberal do Brasil, essa gênese que começa particularmente ali nos anos 90 e cujos marcos principais são dados pelo governo FHC, essa gênese que o Brasil ela tem, quando você vai olhar, Mauro, os relatórios do Banco Central, relatório do Banco Central ali da década de 90, relatório do Banco Central dos anos 2000, quando foi fazer o tripé macroeconômico, ali em 98, relatório quando foi fazer o teto de gasto do Temer, relatório quando o governo Lula foi fazer o novo teto de gasto. Todos eles, entenda a minha afirmação, essa afirmação é forte, todos eles, sem exceção, lançaram uma regra, estavam preocupados com a questão da dívida pública, todos eles. Quando você vai ver todo o lançamento dessas regras fiscais, que vem consolidando o próximo debate que a gente vai fazer, uma trava econômica e a impossibilidade de incremento da despesa pública, todos eles partem dessa premissa de que a dívida pública do Brasil está muito grande. Qual que é a questão? E aí, por que eu estou fazendo esse exercício, Mauro? De reestimar a trajetória da dívida nacional para explicar quais são os determinantes. Você já deve estar acostumado, o público em casa também já deve estar acostumado, eles repetem isso, a exaustão, particularmente a mídia burguesa, de que o Brasil está com a dívida pública muito grande por conta do excesso de despesa pública. Né, Mauro? A gente escuta isso
ad eterno. O governo está gastando muito, o governo gastando, parará, e aí por conta disso que é dívida pública. E aí olha o que o meu estudo está mostrando, Mauro. O meu estudo está apontando o seguinte: quando você faz essa regressão e você pega com ponto de origem 1999, você pega o dado do próprio Banco Central, e aí você faz uma regressão da dívida pública, quando você vê um incremento dela, o que eu coloquei? Eu peguei essa média do juros real desses países em desenvolvimento, que eu citei aqui, eu falei os países da América Latina, México, Turquia, alguns países do leste asiático, etc. E aí eu fiz a regressão com a média de juros real, eu apenas troquei essa variável, trocando somente o juros real dentro da trajetória da dívida pública nacional. Todos os outros parâmetros eu mantive constante. E olha qual é o resultado. Você deflacionando a dívida pública pelo deflator do PIB, a dívida pública do Brasil em 1999 seria da casa de 3,75 trilhões de reais. Tá? Grava esse número, 3,75. Quando a gente bota essa dívida pública para 2024, o número seria somente, olha, mal, somente, depois de 25 anos, 3,75. Igual. Não, a gente sai, desculpa, sai de 3,75 para 3,77. Ou seja, Okay. se a sua teoria aumentado 20 bilhões, o que não é nada, 20 bilhões em 25 anos, não é absolutamente nada. E aí, quando eu coloco isso em perspectiva, em termos de razão PIB, que é o que realmente importa, isso, enfim, nem é um problema controlar a razão de dívida PIB. Eu só quero desmistificar isso, porque, inclusive, é um debate muito mal realizado no Brasil, por várias alas, inclusive. Mas vamos lá. Quando você observa esse dado, por exemplo, a razão de dívida PIB do Brasil em 1999 seria 59,6% do PIB, tá? 59,6%. Eu recalculando com essa taxa de juros real, com a média dos países em desenvolvimento, a gente chegaria em 19,6% em 2024. 19,6%. Atualmente, a gente já está na casa, pela metodologia do Banco Central, já estaria na casa dos, vou ter que lembrar certinho, mas 86%, 87% do PIB. Ou seja, estou falando 19,6% contra 86%, que é o dado real. Então, assim, eu fiz um controle, Mauro, para ver como é que ela se comportaria, colocando a taxa de juros real do Brasil também, para o meu modelo, e bateu certinho em cima do dado do Banco Central, uma diferença ao longo do tempo de menos 2%. Se eu entendi bem, então ao contrário do que diz a ideologia neoliberal, e aí a ideologia neoliberal do Paulo Guedes ao Haddad, tanto faz, eles professam a metodologia, ao Galípolo agora, ao Campos Neto, a manutenção de taxas de juros elevadas, que deveriam ter um papel de redução da dívida pública, ao contrário, essas taxas de juros estimulam o crescimento da dívida pública, é isso? Elas que estimulam, assim, o determinante, inclusive, por exemplo, eu peguei a média da dívida pública dos países em desenvolvimento, e eu mostrei, a partir desse meu modelo que eu construí, o que ele mostra? O Brasil teria uma queda muito bruta, inclusive, nem seria aconselhada, tá? Muito bruta da razão de dívida PIB para esse período, particularmente do período que vai ali de 99 a 2014. Teria uma queda muito bruta da dívida pública, depois voltaria a crescer um pouquinho. E não que isso seja um problema, tá? Mas eu quero destruir eles no argumento deles, entendeu? Para destruir eles no terreno deles. Por quê? Essa onda da tragédia nacional que a gente vê, dessas políticas de contenção de despesa, dessas políticas de, enfim, de falta de investimento público para infraestrutura, para saúde, educação, etc., todo o discurso a gente quer controlar a razão de dívida PIB. Qual que é a questão? O que determina a dívida pública no Brasil é os juros. Quando você pega o próprio relatório do Banco Central, eu não preciso nem construir nenhum modelo. Você faz o somatório lá do dado do Banco Central, um somatório dos juros nominais de 2000 para cá. Se eu não estou enganado, não sei se era 9,5 ou 9,7 trilhões. O somatório do período dá 9,5 ou 9,7 trilhões. A dívida pública do Brasil, e aí entenda, Mauro, até 2024, final pela metodologia lá do Banco Central, seria 10,2. Olha o que eu estou falando, 9,7 que a gente pagou de juros nominal, trilhões de reais ao longo do período. A dívida pública total, 10,2. Ou seja, eu estou falando apenas de 700 bi, que na verdade é o dado inicial, que é o patamar inicial em termos nominais,
da dívida, ou seja, não teria crescido nada. O Brasil, na verdade, ele é dos países mais austeros do mundo em termos de prática de política fiscal. A gente, na verdade, o motivo que eu já apresentei lá alguns dados aqui outras vezes, de que a gente está crescendo tão baixo, etc., é que, pelo contrário, a gente, na verdade, é dos países mais austeros do mundo. Se não fosse a Constituição de 88, Mauro, aí sim que a gente, assim, a Constituição de 88, garantindo previdência, garantindo saúde pública, garantindo educação, aí sim a gente teria taxas ainda mais baixas. Então, assim, essa falácia, por que eu quis fazer esse modelo? Um é do ponto de vista teórico, mas outro, talvez o principal, é para desmistificar isso do ponto de vista político. Porque a gente vê isso, a mídia reproduzindo isso, a exaustão, a mídia burguesa, o próprio governo, de maneira um pouco mais acanhada, mas também repete isso. E aí, quando a gente vê o que determina a dívida pública, não tem nada a ver com o crescimento da despesa pública, absolutamente nada a ver. O determinante dele é o juro. É como você mostrou, agora a gente vê esse ano aí, vai bater quase 1 trilhão. Eu acho que esse 1 trilhão aqui, isso aqui é nominal ou é o total? Eu acho que esse aqui é o dado... Esse aqui é outubro a outubro, 12 meses. Aí deve contar o primário também, né? Que é um pouquinho abaixo, acho que o nominal. Mas, enfim, teria que parar para olhar. Mas, enfim, é isso. Então, assim, a gente tem que desmistificar o debate brasileiro de que a determinação da dívida pública nacional tem alguma coisa a ver com excesso de despesa pública. Como mostrei lá no outro dado, né, Mauro? Quando a gente estava debatendo a dívida pública, eu mostrei lá um dado que mostrava a razão de dívida PIB dos Estados Unidos. E é só para desmistificar esse debate de vez para o público em geral. Os Estados Unidos, ali ao longo da crise de 29, depois ao longo da Segunda Guerra Mundial, como vocês devem imaginar, ao longo ali a gente tem o New Deal em 1937, e você tem também uma recessão econômica muito grave na economia americana. Na verdade, a maior recessão econômica foi ali na crise de 29. O que acontece? Por conta do cenário de guerra, imagina, era aquilo que o Hobsbawm classificava como guerra total. Você tinha que mobilizar toda a capacidade produtiva, toda a capacidade humana para a mobilização de guerra. Então, é tudo mundo trabalhar para fabricar munição, para fabricar tanque de guerra, para fabricar avião, navio, enfim, exportar insumos para os outros países, enfim. Era um cenário onde você colocava toda a capacidade humana para atuar frente àquele cenário de guerra internacional. Nesse período, Mauro, você ter noção, um pouco antes da crise de 29, a razão de dívida PIB dos Estados Unidos estava numa magnitude de 10% do PIB. Tá. Quando a gente pega ali depois do final da Segunda Guerra Mundial, vai bater 127% da razão de dívida PIB dos Estados Unidos por conta do esforço de guerra. Tá? E aí tem todo um debate, tem toda uma literatura da época, muito interessante, inclusive, para debater essa questão do que forma a dívida pública, se isso é um problema ou não. Tem um artigo do Lehner, de 1944, muito bom, que ele vai debater the burden of the debt, ou seja, o custo da dívida. E aí ele vai romper um pouco com esse debate vem da teoria neoclássica, de como se fosse um problema a dívida pública. E olha a perspectiva, o pessoal entender isso em termos de perspectiva histórica. Quando a gente olha ali em como eu disse, 1945, a razão de dívida dos Estados Unidos chegou a bater 127%. Depois, os Estados Unidos fizeram, a gente conhece, né? Nós temos os 30 anos gloriosos da história do capitalismo, tanto nos Estados Unidos, nos países centrais, né? Na Europa, Estados Unidos, etc., com uma série de políticas de bem-estar social. E nesse período, eu fiz o cálculo do resultado primário dos Estados Unidos de 45 até 1980, e, em média, o resultado primário dos Estados Unidos foi um déficit de 2,5% aproximadamente. Agora, olha, todo ano, em média, teve um déficit de 2,5% do PIB. E, Mauro, olha o que aconteceu com a razão de dívida PIB. A razão, como eu disse, saiu de 127%, foi bater 38%. O que eu estou querendo mostrar, mesmo com um déficit expressivo, de média de 2,5% ao ano, por um período aqui que eu estou falando de 35 anos, né, até a década de 80,
de 45 até 1980, 35 anos, a razão dívida PIB caiu. Então, isso é um problema teórico, ideológico, que a gente tem, por exemplo, dentro da teoria clássica, dentro dos neoliberais, de que de que um excesso de despesa pública necessariamente causaria incremento da dívida pública. Primeiro que isso não é verdade. A gente pode acontecer, como eu estou falando nesse caso dos Estados Unidos, em que, o que está acontecendo aqui? Razão de dívida PIB é uma razão, né? A dívida é o numerador, o denominador é o PIB. Se o PIB está crescendo, o que acontece com essa razão? Ela cai. Era o que está acontecendo com a economia norte-americana. Ela, mesmo praticando um déficit expressivo, de 2,5% do PIB ao ano, a razão de dívida PIB deles é caindo. Só que, e aí tem um pulo do gato, Mauro, o juro real deles é negativo. Ou seja, os juros, quando a gente compara os juros menos a inflação, ele é negativo ao longo do tempo. Então, a dívida ela vai diminuindo. Ele tem um vetor de decrescimento da dívida pública via esse efeito, por exemplo, dos juros. Que no Brasil é o contrário. O que a gente faz no Brasil? A gente paga a maior taxa de juros real do mundo, e aí é isso que determina o crescimento da dívida. Então, o que eu estou querendo dizer? Mesmo para quem está preocupado, para quem participa dessa ideologia, vocês estão fazendo um debate errado. A questão não é, por exemplo, se você quer controlar a razão de dívida PIB, a questão do Brasil é os juros. E não tem nada que explique esses juros escachapantes no Brasil. Absolutamente nada. Eu estou comparando, como eu disse, Mauro, com Colômbia, com Peru, com Paraguai, com Uruguai, com Turquia, Rússia. E assim, e nenhum deles tem uma taxa de juros nem sequer próxima à nossa, nem próxima à nossa. É algo galopantemente diferente. Então, assim, eu acho que se faz necessário, Mauro, a gente reenquadrar o debate. Primeiro, a dívida pública não é um problema. Esse é o primeiro ponto. Tá? Por quê? A dívida pública, se é um passivo público, ele é um ativo privado. Então, na verdade, esse passivo público é um ativo meu, é um ativo seu, é um ativo do pessoal que está em casa, a poupança que você tem em casa, o título que você tem guardado, teu dinheirinho guardou ali para comprar teu imóvel, fazer reforma, etc. Isso daí é o teu ativo. Isso daí é uma dívida, é um passivo do governo. O que eu estou querendo dizer? Isso é uma dimensão de contabilidade. Isso é apenas uma contabilidade dessa apresentação desses recursos, ok? E aí, a segunda relação, essa farsa de você atribuir de que o crescimento da dívida pública do Brasil tem alguma coisa a ver com um governo gastador, um governo que não controla a despesa pública. Isso não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, quando eu faço esse modelo, Mauro, é justamente para desmistificar esse debate, entendeu? Para mostrar para o pessoal, falar, não é isso. O determinante da dívida pública do Brasil não tem absolutamente nada a ver com o crescimento da despesa do governo. Até porque o crescimento da despesa do governo, Mauro, tem efeitos sobre produtos, faz crescer o PIB, né? Faz crescer o investimento, faz crescer o consumo da população, e tem os efeitos multiplicadores, que a gente chama disso. Interessante. Agora, nós já tivemos... Deixa eu trazer uma questão sobre esse tema com o Haddad. Tem uma entrevista do Haddad que foi publicada nesse Phenomenal World. Estou colocando, inclusive, está em português, tá, gente? Apesar do nome. Estou colocando aqui que é uma entrevista com ele com esse título, O Mundo e o Sistema Mundo. Estou colocando o link para esta entrevista. Se você não pegar o link aqui, você digita Phenomenal World, o Brasil e o Sistema Mundo, Fernando Haddad, você vai achar. E fala de diversos temas. Eu acho que o Haddad é importante olhar para o Haddad e refletir sobre o que ele fala, porque hoje ele não é propriamente um economista, né? Nem é a rigor um economista no estrito senso, nem é um formulador, você não tem livros dele sobre teoria econômica, mas ele hoje, talvez, nesses quadros do governo Lula, o que mais formula, o que mais opera, o que mais dá o tom
do que a política econômica lulista, né? A política econômica petista e lulista. E essa entrevista é bastante interessante. Eu ia destacar, antes de você chegar, outros trechos, mas eu queria destacar dois. Um agora e outro na sequência. Ele diz assim, olha, fizemos uma mudança completa na agenda econômica do país. Continua o Haddad. É a primeira vez que se faz um ajuste fiscal que exige a contribuição dos ricos. Foi tema do Lula ontem à noite, inclusive, no negócio dele, na rede nacional lá dele. Toda vez que se falava em ajuste fiscal no Brasil, quem pagava a conta era a população que ganhava salário mínimo, que dependia de benefícios sociais, e agora os ricos é que estão pagando a conta. Como é que você dialoga com esse pensamento do Haddad? Como é que é a última frase? Os ricos estão pagando a conta? Os ricos estão pagando a conta do ajuste fiscal, né? Enfim, enfim, vou falar isso não. Assim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O Brasil, por exemplo, esse avanço da tributação, da isenção aí dos 5% mais pobres, quem ganha, não é 5% mais pobre, quem ganha até 5 mil reais, e a tributação em cima de quem ganha acima de 50 mil mês, né? E aí daria 600 mil ao ano. É um avanço, assim, inegável que é um avanço e tal, mas utilizar isso para dizer que isso mudou de maneira, enfim, significativa ou robusta a tributação do Brasil é ilusão, tá? Assim, é ilusão e propaganda de governo. Ele, como agente do governo, ia fazer propaganda do governo, enfim, a todo momento. Então, assim, é um avanço, mas se a gente quisesse efetivamente fazer uma reforma tributária mais avançada, aí teria que ser muito mais profundo. A gente não chegou nem perto, tá, disso. Isso não quer dizer que não seja um avanço, tá? Mas um avanço que eu diria pequeno, mas ainda assim um avanço. Agora, aquilo, mas é um avanço que também não mexe nas estruturas, né, Mauro? Porque enquanto você ainda não colocar o pagamento de tributos sobre a alta parcela de renda da população de maneira substantiva, e substantiva mesmo, isso não muda. Porque, assim, a questão da dívida pública, ela tem um impacto, às vezes o pessoal confunde, de que, inclusive tem vários economistas que acabam reproduzindo isso, de que a dívida pública ela vai ter um efeito sobre o crescimento. Isso não é verdade, ou os juros da dívida. O efeito dela sobre o crescimento é muito baixo. Tanto que, Mauro, que é a tese do Haddad, né? Haddad faz lá, ele faz uma demonstração dizendo que o Brasil não cresce por causa da dívida pública, né? É a tese que ele esposa, né? Para você ver, a mesma tese, o Fred foi lá debater com o pessoal do MBL, é a mesma tese do pessoal do MBL. Eles falam sobre o problema da dívida pública. O que eu estou querendo dizer com isso? O Brasil, esse negócio desses espectros, ou que a gente pode chamar de 50 tons do neoliberalismo, eles partem dessa mesma premissa. Primeiro, qual que é essa premissa? De que a oferta determina a capacidade de crescimento. E aí, com isso, eles vão estipular um parâmetro que eles dizem de produto potencial natural. Ou seja, o Brasil teria que passar por um conjunto de reformas liberalizantes, um conjunto de reformas jurídicas, são reformas de ordem microeconômica, que o Marcos de Lisboa defende, enfim, esse pessoal aí, que é ligado, inclusive, ao Haddad, o Marcos de Lisboa, que esse tipo de reforma traz crescimento. Ou, por exemplo, reformas macroeconômicas, como, por exemplo, a independência do Banco Central. O pessoal já está nesse debate há décadas. Qual que é a questão? Objetivamente, isso é um fato, e aí eu não estou aqui para debater, é um fato objetivo. O Brasil, e aí até colocar já a apresentação ali, eu sempre gosto de colocar esse dado para o pessoal internalizar essa ideia. Deixa eu só rapidinho. Tá, claro. Inteira. Vamos lá. Primeiro aqui que eu tinha colocado para apresentação, está aparecendo aí. Opa! Salve a nação rubro-negra. Dá uma brincada com o Jones falou que o Palmeiras ia ganhar. Falou, pois é, o Jones tá mal. Mandei no zap por aí. Falei, Jones, então é o Mick Jagger do futebol nacional, cara. A hora que ele falou, eu fiquei até mais tranquilo.
Mas, enfim, tipo, qualquer ideia aí. Apresentar, por exemplo, esse dado eu sempre gosto de começar apresentando ele, que mostra a questão da quebra de paradigma, que é isso que eu estou tentando apresentar para o público. E é um debate que não tem sido feito no Brasil, nem pela esquerda, nem pela direita. Qual que é a questão? A gente tem uma quebra de paradigma nacional. Esse é um dado do IBGE, e eu fiz um dado acumulado dele, do crescimento da renda per capita nacional. Como já apresentei, quem já viu essa minha entrevista outras vezes com o Mauro e tal, já apresentei esse dado outras vezes. De 1947 até 1980, o Brasil teve um crescimento da renda per capita de 335%. E de 1990 até, esse dado aqui está até 2023, depois eu tenho que atualizar, até 2023, teve um crescimento de 35,2%. Ou seja, de 90 até 23, eu estou pegando um período de 34 anos, 33. E de 47 a 80, eu estou pegando um período de 34 anos. Ou seja, um período, em termos de tempo, muito semelhante. Mas olha a razão de crescimento. A gente está crescendo uma razão quase 10 vezes inferior. Qual é a tese que eu estou levantando? É a tese que eu estou levantando para o debate público, que já vem levantando há alguns anos. Ou seja, dos anos 90 para cá, estamos crescendo a uma razão 10 vezes menor do que o país cresceu nos 34 anos anteriores. Exatamente. Okay. De 47 a 80. A década de 80 eu tirei, tá? Não está na amostra. Então, assim, esse dado ele é muito alarmante. Eu acho que esse dado deveria ser uma preocupação, inclusive, do debate público nacional, do debate público eleitoral, porque é um debate que influencia a vida de todo mundo, tá? Não é um debate menor. É um debate central, caso a gente queira fazer uma agenda de desenvolvimento econômico sustentável, uma agenda de política de educação de qualidade, de saúde de qualidade, de criação de infraestrutura, desenvolvimento industrial e etc. Então, o que acontece? Esse paradigma, esse dado também casa muito com um conjunto de alterações do ponto de vista da nossa política macroeconômica. E aí ela vem em dois sentidos. Alterações do ponto de vista da nossa política macroeconômica em concomitância com vamos dizer, um definhamento político-institucional nacional de capacidade de planejamento e capacidade de criação de capacidades estatais para o desenvolvimento nacional. E aí é nisso que a gente vai entrar na outra variável que vai ter efeitos profundos sobre a produtividade nacional, que é o papel do investimento público. Sim, ó. Esse aqui eu falei para o Thiago, quero que você... O Jones já mostrou 2 ou 3 vezes esse seu gráfico aí. Fiquei muito impressionado, efetivamente. Para tudo, gente. Para ouvir o Thiago em relação a isso. Isso aqui é um negócio chocante, efetivamente. Chocante. Então, assim, o que eu venho colocando, né, Mauro? Que o Brasil passou por algumas quebras de paradigma. A principal quebra é esse conjunto de políticas macroeconômicas que a gente muda. Ali, particularmente, ali, com a crise da hiperinflação na década de 80. E aí eu acho que até vale um debate para explicar depois o pessoal. Hoje eu não vou entrar nisso, não, mas até vale depois um debate para explicar para o pessoal sobre essa mudança de eixo e como é que foi a crise da hiperinflação do Brasil na década de 80 e início dos anos 90. E como é que o neoliberalismo entra forte nesse período, tá? Mas vamos lá. No dado do IBGE, ele começa em 1947, sobre o investimento público. Até porque o IBGE, pessoal, para vocês terem noção, ele foi criado pelo Getúlio Vargas em 1938, tá? Então, o que ocorre? Olha, observe aqui o dado. Em 1947, o investimento público ele representava 3% do PIB, tá? Um pouco acima do patamar atual. Tá? O último dado do governo Lula foi 2,9%. Só que nesse período, era um período em que a gente saiu, enfim, do Brasil fazenda, e aí a gente tem uma mudança de sentido econômico do Brasil. Então, é um processo que ele vem se acelerando desde décadas anteriores até o final da década de 80, que é o auge em termos de nível de investimento público. Então, o que ocorre? Essa mudança da economia nacional, particularmente com o investimento, que uma das variáveis interessantes é do investimento público, a gente vem numa crescente, ó, né, Mauro? A gente sai aqui de 3% e vai chegar no auge ali em 1978 a 10,6%, tá? Isso aí durante o segundo PND. Então, o que ocorre?
Esse período aqui, ó, essa linha azul, pessoal, entender, a linha azul é o investimento do governo geral. O que é o governo geral? É a União, tá? É o governo federal, o governo estadual, mais o governo municipal. Isso aqui é a barrinha azul em percentagem do PIB. A linha laranja, olha que interessante, é o investimento das estatais. É o investimento de todas as estatais do Brasil, junto com o investimento do governo central, o governo estadual e o governo federal, e o governo municipal, ok? Então, olha... Ou seja, aqui você está identificando o conjunto do investimento do Estado na economia. Isso, é o conjunto do investimento do Estado, tanto em nível federal, estadual e municipal, mais as empresas estatais. Perfeito. O que esse gráfico mostra de maneira muito a olho nu, né, Mauro? A gente teve uma quebra, né? A gente tem uma quebra e você tem a gente vinha numa crescente até o final dos anos 80 e pós anos 80 a gente tem uma quebra estrutural do investimento, particularmente do investimento das estatais, ok? Olha aqui, que é a linha laranja. Olha o papel das estatais. Olha como é que ele cai ao longo do período. Cai, assim, absurdamente. E aqui, vamos para o próximo dado. E aqui eu queria destrinchar melhor com vocês. Aqui, pessoal, para vocês entenderem, né? EPU seria o investimento das empresas públicas, tá? Aqui são as empresas públicas. Então, são as estatais. Olha, o segundo governo Getúlio, que é quando tem o dado ali, ele estava na casa de 0,39. Só que, lembre-se, a Petrobras foi criada no governo do Getúlio, então ainda estava no período inicial, né? A Eletrobras foi criada ali no final do primeiro governo do Getúlio. O BNDES foi criado também no segundo governo do Getúlio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O governo do Getúlio ele foi meio criando as bases para dar o caráter desse processo de capacidade de investimento estatal e etc., do qual a gente usufrui até os dias de hoje. Aí olha aqui no governo JK, olha como é que já aumenta. Opa, passei. Olha aqui com o governo JK como já aumenta, já vai para 1,27. E aqui o governo central, ó, o governo geral, que é o governo federal, mais o estadual e municipal. E aqui a gente vem numa crescente. Olha os patamares aqui, ó. Getúlio, JK, década de 50, década de 70 ali dos militares, década de 80 a transição, né? Foi a transição para o período democrático, enfim, aí já começa a cair, ó, aqui na década de 80, 2,68. No governo Collor e Itamar ainda é um pouco mais alto, tá? Do que a média ali da década de 80. Olha aqui o governo, as estatais, 1,59. Mas olha aqui, ó, olha o FHC, olha o desastre, FHC 1, FHC 2. Olha o FHC 2, os estatais, 0,96. Tá? Olha como é que cai. Aí Lula 1 sobe um pouquinho, aí no Lula 2 sobe de maneira mais robusta. Que, inclusive, pessoal, para o nosso período, essa barrinha amarela aqui, ó, que é mais alta do período recente, isso Lula aqui 2. É o Lula 2 2010, que foi o auge, tá? Isso aqui foi o auge do PAC. Só que eu quero que vocês observem o seguinte, olha aqui, o auge do PAC é o patamar do governo Itamar, tá? Isso o auge do PAC, que o pessoal fala que foi desenvolvimentista. Na verdade, até ligeiramente inferior ao Itamar, é isso? Isso. Não, igual, né? Aqui igual, e no ano anterior era um pouco maior, menor, Itamar. Um pouco menor. Tá. Isso ponto de máxima do Lula, tá? Que o pessoal vem caracterizar como desenvolvimentista, etc. Eu acho uma classificação bem errada. Inclusive, alguns marxistas que utilizam, como Humberto Matos, essa classificação. Eu acho que, particularmente, não entendeu o paradigma histórico. Mas, enfim. Você falou, eu não entendi o que você falou. Alguns marxistas... Alguns marxistas reproduzem essa retórica de que o governo do Lula foi desenvolvimentista. A minha leitura é bem contrária a essa. É claro que assim, eu sei que eles reproduzem essa leitura a partir de alguns economistas mais famosos e tal, mas, enfim, a minha leitura é que, na verdade, a gente vem numa era cujos condicionantes, os determinantes do crescimento nacional são pautados pela agenda que começa ali no Consenso de Washington. Perfeito. Mas vamos lá. Então, observe aqui o seguinte, ó, tá vendo? Olha o FHC, cai, e aqui no Temer cai mais ainda, o Bolsonaro, enfim, é uma tristeza que só. A gente vai bater 0,77. Agora, olha aqui o governo geral, o governo central,
que é o que o governo federal consegue determinar. Ó, governo Getúlio 2, 1,67, JK 2,2. Enfim, aqui vem crescendo aqui até os anos 70, né? Aí observa, aí depois, na década de 80, isso começa a cair. No governo Collor e Itamar, 0,88. Olha o FHC1, que aí já está desmontando tudo. No Collor e Itamar também já começa um pouco, principalmente no Collor ali. 0,53, FHC1 0,41. O Lula 1, olha isso, pessoal. Lula 1 abaixo do Bolsonaro, tá? Abaixo do Bolsonaro. Para quem acha que o Lula foi desenvolvimentista, a gente tem que quebrar essa retórica. Foi 0,28% do PIB. Caceta. É o menor patamar. O menor patamar é do Lula 1, tá? Não é nem do Bolsonaro. E olha que o Bolsonaro ainda tinha um teto de gastos. Mas vamos lá. Aí no Lula 2 sobe, tá? No Lula 2 sobe, aí quando ele amplia, mas ele sobe de um patamar muito baixo. É isso que tem que prestar atenção. Estava num patamar de 0,28 para 0,57. Aí sobe substantivamente. Isso aqui é o PAC, tá? Isso aqui foi o período do PAC. Depois a Dilma, 0,40, Temer 0,38, 0,29. O que eu quero mostrar com isso? A gente está passando, reitero, uma quebra estrutural da economia brasileira. Por exemplo, o fato, os economistas liberais, eles vão dizer que a nossa produtividade não cresce por conta de falta de reformas liberalizantes. Eu não sei mais o que eles querem, né, Mauro? A gente já teve reforma trabalhista, já teve reforma da Previdência, já criamos o tripé macroeconômico, já demos autonomia do Banco Central, enfim, se a gente for olhar em termos de perspectiva, já vendemos uma série de estatais. Se a gente for olhar do ponto de vista de uma perspectiva, tipo, os avanços são muito mais do lado deles do que do nosso. A nossa agenda é sempre, né? Ou seja, Thiago, você tem uma mudança de paradigma no governo FHC, e essa que é a mudança de paradigma é o bloqueio dos investimentos do Estado e das estatais na economia brasileira, e esta mudança de paradigma ela vai se enraizando, consolidando a partir de então, sem qualquer modificação. Exato. Na verdade, o que a gente observa, Mauro, é a cada nova agenda dessa, a gente vê um aprofundamento dessa agenda do neoliberalismo dentro da institucionalidade governamental. O que está variando é o ritmo. O ritmo é que tem variado, mas a direção tem sido a mesma. Tá? Às vezes, assim, o governo Lula, você vai dizer, você teve menos privatizações, etc. Só que quando você compreende isso pela lupa histórica, olhando em perspectiva, que muito poucos analistas econômicos fazem isso, reitero, inclusive dentro do campo da esquerda, quando você olha de um ponto de vista, uma perspectiva histórica, a gente está vendo uma agenda de aprofundamento desse processo. E aqui, Mauro, só um dado interessante, para você ver uma quebra de paradigma. Eu estava olhando um dado de um texto do governo do Getúlio, de 1939. E aí a razão do investimento público em relação ao gasto total, olha aqui, ó, no auge do Lula, bateu 3,56, que foi aqui durante o PAC, tá? Isso aqui foi no auge. Foi o melhor período aqui da década de 90 para cá. Isso, enfim, 3,56. O Getúlio, quando ele fez o programa lá programa de planejamento, desenvolvimento, que pega de 39 a 45, o Getúlio investiu mais ou menos da razão de 10% da razão de investimento do gasto do governo. A razão 3 vezes maior. Sendo que era um cenário, Mauro, em que tipo, essa institucionalidade estava sendo criada. Então, você não tinha... Você estava rompendo com a agenda que vinha da estrutura da República Velha, ou da Primeira República, com a agenda do café. Então, assim, ali a gente começa a ver esse processo de ruptura. Agora, observe aqui, ó. Aqui eu vou pegar um dado um pouco mais atualizado, que o meu dado ali só está indo até 2022. Olha aqui, ó. O último ano melhorou. Só que é isso que a gente tem que lembrar, ó. Melhorou em relação a quê? Está melhorando em relação a Temer, Bolsonaro, enfim. E é aquilo, né, Mauro? Se a gente quer adotar esses governos como parâmetro de política pública, então, enfim, a gente está ferrado, né? Porque o dia que o Bolsonaro virar parâmetro para qualquer coisa nessa vida, é porque a gente já está ferrado, muito ferrado. É porque é o fundo do poço, né?
Pois, se o bolsonarismo virar referência para alguma coisa, meu Deus do céu. Então, assim, aqui a gente vê que o investimento público ele vem crescendo, particularmente pelo fenômeno dos municípios. Ainda estou querendo ver estudos mais recentes sobre isso, mas essa liderança do investimento público do Brasil, ele vem ocorrendo particularmente pelos estados e municípios. Eu tenho a impressão, eu comecei a fazer uns estudos sobre o tema, eu tenho a impressão que isso está relacionado com o crescimento da receita do governo ligadas a petróleo. Então, como você teve o processo da PPI, né, e agora a PRI, isso tem aumentado a receita acho que é um dos elementos, não é o único, mas um dos elementos importantes é a receita de derivados de petróleo, de imposto que a gente paga. E aí, com isso, os municípios eles têm conseguido ampliar um pouco a sua taxa de investimento. Só que, reitero, ampliar dentro de um cenário de investimento público muito baixo, tá? Então, isso aqui é de 2010 para cá. Você vê ali o segundo governo Lula e até ali o primeiro governo da Dilma, foi um período de investimento um pouco mais alto. Mas olha em termos de perspectiva histórica, é isso. Uhum. Isso aqui em termos de perspectiva histórica. Isso aqui é um retrato do período dos últimos anos, tá? Então, até parar aqui um pouco. Deixa eu tirar aqui. Então, um pouco isso. Eu acho que tem que ficar claro assim, para o Brasil. Nós brasileiros, estamos passando por uma mudança de estrutura de política macroeconômica. E essa mudança de estrutura macroeconômica, ela vem delimitando o horizonte de possibilidades de transformação econômica e sociais. É um elemento fundamental. Se a gente não mexer nessa agenda, esquece, a gente não vai conseguir fazer política de saúde de qualidade, de educação de qualidade, de criação de capacidade técnica. O fato, por exemplo, os liberais, né, Mauro, vivem batendo de que a produtividade do Brasil não cresce. Não cresce porque a gente não tem investimento. A gente tem uma economia em que trava e emperra qualquer tipo de investimento. Eu estava olhando uns dados, infelizmente essas séries foram desativadas pelo Banco Central. Eu queria até ver como é que eu vou usar esses dados. Só que eu tinha acesso a dados mais antigos que mostram a estrutura de crédito do Brasil na década de 90. E, Mauro, o crédito para o setor público no Brasil despenca ali a partir do governo FHC. Quando a FHC entra, todas as variáveis de crédito público despencam e depois a gente nunca mais retoma no patamar que era antes. Então, a gente tem uma quebra de paradigma que é muito forte no Brasil. E é isso que vem afetando, por exemplo, o crescimento da produtividade, para isso o crescimento, a melhoria da qualidade de vida da população, falta de investimento público em saúde, educação, enfim. Fala aí. Não, o que você está me dizendo é o seguinte: nós estamos com este caminho, estamos condenados sem qualquer recurso, sem qualquer tribunal recursal, a nos consolidarmos como fazendão do mundo, né? Então é o país do agronegócio, é o país da soja, do milho, do gado, da exploração mineral e o país do financismo, né? O país do capitalismo completamente. Nossa, este desenho de país está cada dia mais se consolidando sem alternativa, né? Exato. E aí depende do governo. Você tem mudanças, por isso que eu sempre coloquei, o núcleo da política nacional, ela tem sido pautada por essa agenda, independe de se foi a nossa esquerda, assim, chamada esquerda, ou a direita. A questão é que a gente mudou o eixo do debate. Assim como, e isso é importante também, até do ponto de definição teórica e ideológica. Por exemplo, tem um texto do Celso Furtado, um texto do livro dele ali de 92, que ele vai escrever na introdução do livro, ele vai escrever o seguinte: no período que também chama de desenvolvimentista, ele vai dizer que existia um consenso, existiu o consenso do crescimento. Uhum. Pessoas como ele e outras figuras ligadas à esquerda, pensavam esse desenvolvimento de um ponto de vista de uma agenda de desenvolvimento econômico e social, ou seja, com oferta de bens públicos, saúde para a população, educação, etc, etc. A agenda da direita, você tinha uma parcela grande da direita que também queria o desenvolvimento, só que era um desenvolvimento excludente, era um desenvolvimento
para uma pequena parcela da população, ela era excludente. Agora, qual que é a questão? O paradigma do debate que a gente está fazendo, por isso até o Fred lá colocou lá com o MBL, falou, pessoal, vocês estão debatendo a mesma matriz. Vocês acham que estão debatendo algo diferente? Vocês têm variações de intensidade e, enfim, e de aspectos, às vezes, um pouco mais relevantes. A mesma matriz do governo Lula. O MBL e o governo Lula, a mesma matriz. Que é a mesma da FHC e por aí vai. É a mesma matriz. Então, assim, se a gente não rompe essa matriz, ou seja, de política econômica, de autonomia do Banco Central, de teto de gastos, enfim, essas políticas que não visam o real desenvolvimento técnico produtivo e a geração de emprego para a população, esquece. E isso, inclusive, é um dos elementos que vai fundamentar, né, Mauro? O problema da violência, não é o único. Mas, por exemplo, uma das dimensões da violência nacional, não é a única, mas uma das dimensões é a falta de perspectiva de vida. Sim. Quando você vê a pessoa da favela, e, enfim, ela não tem possibilidade, ela olha o horizonte dela, ela olha a pessoa ali do lado, enfim, com uma qualidade de vida melhor, conseguindo sair, tem status, etc. Aí, pô, ele olha, o pai às vezes a mãe, pô, trabalhadora, tem uma vida difícil pra caramba, e aí não consegue ter perspectiva de vida nenhuma. Isso é um dos elementos que engendra esse processo, enfim, de violência nacional, que inclusive vai ser um dos grandes debates nacionais para a próxima, enfim, para a próxima eleição. Né? E aí, só que aí o cenário você tem uma extrema-direita, o MBL, inclusive, formalizando isso, né? Propondo a buquelização do Brasil, né? Exato. E o governo e a proposta do lulismo, né, que é hoje bem representada pelo Eduardo Paes, aí no Rio de Janeiro, que é um Bukele rosa, né, que é um Bukele um pouquinho atenuado, né, mas não tem nenhuma proposta, de fato, essencialmente diferente. Eu queria terminar com você, voltando à entrevista do Haddad, para um tema que a gente não tinha combinado, mas que parece que se liga demais com isso, a essa entrevista dele, que é o quanto esta agenda de política econômica e, sobretudo, de economia política condiciona também o posicionamento do Brasil no que aqui está qualificado na entrevista, não é uma invenção da entrevista, é uma expressão corrente, né? O Brasil no sistema mundo. O Haddad faz duas afirmações muito interessantes desse ponto de vista. Ele diz assim, em primeiro lugar, precisamos entender que o BRICS tem a função primordial de fortalecer o G20. É espantosa essa declaração, mas ele falou isso mesmo, né? E aí se explica por que o governo Lula deu toda a prioridade para o G20 e tratou a presidência brasileira no BRICS como subalterna. E aí ele vai dizer o seguinte, o multilateralismo é uma espécie de antídoto contra esta repolarização do mundo. Falando da perspectiva do Brasil, é por isso, para citar um exemplo, que o presidente Lula tem lutado tanto pelo acordo entre Mercosul e União Europeia, para criar rotas alternativas, polos alternativos e impedir que esta repolarização aconteça. É meio risível mesmo, mas essa é a visão deles, né? De que o acordo com a União Europeia seria quase que uma independência nacional, né? Então, como é que esta visão, né, de que a prioridade é o Brasil se integrar ao G20 e de que é o Brasil fazer o acordo com a União Europeia, como é que isso se vincula a essa economia política lulista, né, ou FHC / Lula, né? Então, faz parte desse pacote, né? Esse pacote amplo. A gente, com o processo de liberalização econômica, a gente tem... a gente perde, por exemplo, o processo ali que vem com a Revolução de Getúlio, a gente muda o sentido da economia brasileira. E o Caio Prado fala muito isso, que era do seguinte, toda a nossa estrutura econômica e social era pautado pela dinâmica externa. Então, a gente tem o ciclo do café, tem o ciclo do ouro, tem o ciclo da cana-de-açúcar, etc. O que isso quer dizer? Que os setores onde, por exemplo, a gente tinha maior grau de produtividade, a sociabilidade econômica, a geração de emprego, era todo pautado por essa dinâmica externa. Com a Revolução de Getúlio, a gente altera esse padrão de acumulação. E aí é nesse período que a gente começa a ter
um crescimento mais robusto. Por quê? Ao invés de a gente ser pautado pela dinâmica externa, tanto do ponto de vista da nossa sociabilidade, quanto do ponto de vista da nossa reprodução econômico-material, a gente internaliza, a gente passa a se preocupar crescentemente com a nossa dinâmica interna, ou seja, com a pauta da industrialização, com a geração de capacidades estatais, por exemplo, criação do IBGE, criação da FGV. Você tem uma série de instrumentos de política econômica, de planejamento e capacidade objetiva e material de desenvolvimento que foram feitos naquele período. Agora, o que acontece? A gente vê o oposto, né, Mauro? O que a gente vê? Uma desarticulação. A gente tem pouquíssimas entidades públicas com capacidade de atuação efetiva, pouquíssimas, e todas elas são, basicamente, quase todas elas, são resquícios desse período. A gente não desenvolveu nada de novo, pelo contrário, a gente privatizou. E sendo crescentemente ou destruídas ou combalidas, né? Como o IBGE, a gestão petista do IBGE aqui querendo, na prática, a privatização do IBGE, né? Exato. Então, assim, é um conjunto de agendas muito ruim. A gente vê, eu não sei como é que está o tempo aí, eu ia falar um pouco sobre a Petrobras, mas Vamos, por favor, pode falar sim, por favor. Uma outra vez. Vamos lá, vamos embora, queremos te ouvir, sim. Mas, por exemplo, a gente vem para essa mudança de ordem radical da nossa estrutura. Eu acho que hoje a gente encara esse problema de frente do que vem acontecendo do ponto de vista nacional, ou a gente vai ser engolido por esse processo. Tá aparecendo aí, pessoal? Tá, né? Peraí, tô pondo aqui, Pois. Tá aí. Tá. Eu fiz umas anotações sobre Getúlio, mas eu não vou falar muito sobre ele, não. Então, vamos lá. Vou parar aqui, mas depois eu volto. Antes de entrar nisso, por exemplo, a gente tem a questão da Petrobras, né? A Petrobras sempre foi o nosso principal marco do ponto de vista de empresa estatal nacional. O desenvolvimento de uma série de tecnologias, capacidades, etc., a Petrobras sempre teve um papel muito relevante no desenvolvimento nacional. E ainda tem, apesar dela estar mudando, enfim, a sua capacidade de atuação. Opa! Caiu o Thiago, ele deve ter clicado alguma coisa ali por equívoco. Volta, Thiago, deixa eu ver aqui, deixa eu mandar uma mensagem para ele. E caiu tudo ali, deixa eu ver. Caiu tanto a apresentação quanto o próprio Thiago. Deixa eu mandar uma mensagem para ele ali, ver se eu descubro o que aconteceu. Voltou. Pronto. Voltou. Tá aí. Tá. Pronto. Então, o que acontece? A gente teve, né, e era um debate merecido, que merece todo o debate mesmo, da questão que a gente ia abrasileirar o preço do petróleo, né? Isso. Promessa de campanha do Lula e tal, isso há um consenso com todo mundo, assim como um consenso sobre a necessidade de ampliação do investimento público. Particularmente o investimento da Petrobras, o papel de encadeamento produtivo que ela tem. O que acontece? Isso, para mim, é uma traição muito grande, que não é uma questão só, não é só uma questão da política em si, mas é uma questão de princípio. Eu me lembro, na época, depois eu não passei a não acompanhar, talvez o Mauro, que fique mais antenado aí no debate, esteja melhor, ter acompanhado melhor, mas a CUT, isso para mim, foi um absurdo isso, defendendo a PRI do governo Lula. Atualmente eu não acompanhei, não sei como é que está sendo o posicionamento deles. Mas, assim, para mim isso é uma traição, sabe? Para a gente conseguir a conquista da Petrobras, foi uma conquista com muita luta dos trabalhadores, muito planejamento, muita força contrária à criação dela. E aí vou mostrar alguns dados da Petrobras sobre uma certa mistificação do debate que tem acontecido nos últimos anos. Precisa subir de novo, tá? A apresentação. Tá, eu tô colocando aqui. Tá. Acho que já vai. Tá aparecendo? Deixa tá eu aparecendo ver. Aí? Tá, pronto. Tá aqui. Então vamos lá. Aqui, ó, pessoal. Então vamos lá. Na Petrobras, né, o que o Lula ele falava? Que você iria acabar com a PPI do Temer, né?
que era paridade de preço internacional, ou seja, que agora a Petrobras ela é abrasileirar o preço. O que quer dizer se abrasileirar o preço? Quer dizer que você vai oferecer para o consumidor final segundo o seu custo de produção. O que aconteceu, na verdade? Isso aqui foi no relatório da Petrobras de 2000, acho que foi maio, abril de 2023. E aí, quando ele fala da mudança da PPI para PRI, que era Política de Referência Internacional, ele fala o seguinte, ó, a estratégia comercial usa referência do mercado como o custo alternativo do cliente com um valor a ser priorizado na precificação. E o segundo, valor marginal da Petrobras. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores de meus produtos ou de produtos substitutos. Já o valor marginal para a Petrobras é baseado no custo de oportunidade, dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas a produção, importação e exportação do referido produto e outros petróleos utilizados para o refino. O que isso quer dizer? Vou tentar traduzir para o público. Você tem um conceito em economia que se chama custo de oportunidade, que eu vou frisar aqui, ó. Custo de oportunidade. Esse conceito dentro da economia, ela diz o seguinte, que você, quando você está aplicando um recurso em determinada área, às vezes você está deixando de ganhar em outro. Em boas palavras, quer dizer, por exemplo, se a Petrobras está oferecendo o petróleo para o consumidor nacional a um preço mais baixo, ela está deixando de exportar para o exterior a um preço mais alto. E, com isso, a lucratividade dela é menor. Ok? Então, esse é o conceito de custo de oportunidade. Agora, observe, isso daqui está dentro do texto, que inclusive é pouco explícito, da Petrobras, sobre quais são os novos determinantes da política de referência de preço internacional. O que ocorre com isso? A gente observa. Vamos lá. Então, o pessoal entender, o fim completo da PPI, pessoal, o que seria o fim completo da PPI? Seria o preço do barril do petróleo, o preço do combustível vendido pela Petrobras, ser determinado somente pelo nosso custo interno. Então, o nosso custo interno, como o Brasil não é autossuficiente, você teria um impacto ali do volume de importações, só que, se não me engano, acho que o coeficiente de importação de petróleo está na casa ali dos 20%, ou seja, o impacto é pouco significativo na oferta total interna, e mesmo assim a gente ainda acaba importando petróleo, enfim, já refinado e tal, porque a gente não refina tudo, por conta de falta de investimento. Então, o que acontece? O fim da paridade seria o quê? Acabar com a determinação do preço interno via esse custo de oportunidade. Esse custo de oportunidade teria que deixar de ser um referencial na determinação de preço interno. O que ocorre? Olha, a gente olha o dado aqui é um médio do preço da gasolina. É um dado da ANP. O dado começa em 2020, o preço da gasolina estava em 4,50. Ali no final do governo Bolsonaro, chega a quase 7 e pouco, e depois ele cai, aqui no início do governo Lula, ok? O dado vai até 2023, ele sobe um pouco. Só que eu quero que vocês observem o seguinte, tem todo um outro debate da questão da distribuição, etc., mas eu quero debater o princípio da PRI. Observe aqui o seguinte, eu acho que eu vou botar até no gráfico ao vivo, que é melhor. Está aparecendo aí para vocês, aqui é um aplicativo de mercado que você acompanha vários preços do mercado em tempo real. Está dando para ver, sim. Tá, ó. E aqui, ó, olha aqui 2022, aqui final do governo Bolsonaro. O que acontece aqui, ó? Traçar uma linha aqui. O que acontece aqui, ó? Olha o preço do petróleo. Gente, aula de economia e econometria ao vivo, vamos lá. Aí, ó, só uma análise gráfica aqui, pessoal, ó. Tá. Preço subindo, 64, olha, foi bater 120 o preço do barril do petróleo. Nesse mesmo período, quando a gente pega a taxa de câmbio do Brasil também subiu muito. Então, isso faz com que, por exemplo, esse gráfico que eu mostrei para vocês, ó, esse gráfico aqui, deixa eu ver, vão aparecer lá. Esse gráfico ali do petróleo tivesse subido. Agora, qual tela está aparecendo, Mauro? Agora fiquei na dúvida.
Tá aparecendo aquele mesmo gráfico preto lá. ou branco? Preto ou branco? Preto, fundo preto. Fundo preto. Eu não vou voltar lá no outro, mas assim, o que acontece? Isso vai afetar o preço da gasolina na bomba. Olha o que acontece aqui depois. Esse preço ele despenca, que é o que está acontecendo. Então, independente, por exemplo, da mudança de preços do barril internacional, a gente já teria uma queda muito significativa da gasolina aqui no Brasil por conta que o preço no mercado internacional caiu. Isso não tem absolutamente nada a ver com política de governo, tá? Isso tem a ver com a dinâmica de preço de mercado. Para vocês terem dimensão, aqui eu fiz a gente vê a taxa de variação, ó, vamos botar aqui, foi nesse período aqui mais ou menos, ó. Somente por isso, ó, quando a gente olha do início da PRI até agora, somente pela variação do preço do barril de petróleo, eu teria que olhar também a variação do câmbio, que, salvo engano, se apreciou um pouco ao longo do período, somente por esse vetor, a gente já teria uma queda de 31%. E isso daí poderia ser a PPI do Temer, ou do governo Bolsonaro. Ela, por si só, já iria fazer o preço da bomba da gasolina cair. Então, o que eu acho, assim, pernicioso... Ou seja, é o preço internacional do petróleo que determinou a queda do preço aqui do Brasil e não uma mudança de política. Exatamente. É claro que assim seria bom que se conseguisse, é uma política fechada, entender quais são os determinantes de preço internos e tal, mas eu me lembro um período, Mauro, que eu tinha feito um cálculo, aqui vamos olhar as ações da Petrobras, ó. Eu tinha feito um cálculo da evolução do preço do petróleo, do barril do petróleo, mais da taxa de câmbio, e os dois tinham desvalorizado. E o preço da queda do PRI no mesmo período tinha sido exatamente a variação da queda do preço do barril de petróleo e da variação cambial. A questão é que eles mudaram o intervalo de preços, o intervalo de variação do preço na bomba. Mas em termos de política é muito parecida, que se agrava, é claro, com o problema da distribuidora e a privatização que o governo Bolsonaro fez. Mas agora, olha o seguinte, isso aqui é interessante. Agora a gente está no processo de queda da Petrobras, mas pega isso aqui, ó. Eu lembro o pessoal que estava defendendo o governo na época. Olha isso aqui. Isso aqui foi no início, quando foi lançada, se não me engano foi aqui em maio, quando foi lançada a PRI. Ó. Quando foi lançada a PRI, as ações da Petrobras valorizaram quase 84%. Tá? Quase 84%. Isso por quê? Ó, e olha o cenário de queda do barril do petróleo. Então, petroleira, o preço da ação está muito ligado ao barril do petróleo. No cenário de queda do barril do petróleo, as ações da Petrobras valorizaram 84%. Vocês acham que valorizou por quê, pessoal? Foi porque o Lula rompeu com a política do Bolsonaro e do Temer? Tem alguma coisa a ver com isso? Obviamente que não, né? Assim, ela valorizou no período exatamente porque, assim, eles viram que o governo ia cumprir com a política anterior, e na medida em que ele iria cumprir a política anterior, as ações da Petrobras se valorizaram. Então, assim, o que a gente observa? Vou parar aqui. Tem um dado de um engenheiro lá da Petrobras bem interessante, e enfim, olha o que a gente vê. Ele mostra um dado seguinte: no Brasil de 2002 a 2015, a Petrobras estava pagando uma razão dividendos dividido pelo investimento da estatal da magnitude de 12,75%. No ano de 2023, a razão de dividendos sobre o investimento público da estatal foi para 223%. Caceta. Olha, a média 12,75%. Em 2023, o que estava pagando de dividendos para acionista foi de 225%, 232%, uma coisa assim. Ou seja, olha o crescimento explosivo disso. Isso é mais uma demonstração, a Petrobras eu acho que é simbólica, porque a Petrobras é simplesmente a nossa principal estatal. E aí até nisso a gente entrou nessa agenda, ou seja, PPI, ligando a nossa receita dinâmica do preço internacional, a gente não tem uma política que é voltada ao nosso mercado interno, voltado para o nosso consumidor, ou seja, você não tem, a Petrobras tem que dar lucro, eu não estou debatendo isso. A questão é que ela tem que ter um lucro compatível com aquela estrutura de custo. A gente não tem que seguir o mercado internacional, a gente tem que seguir a nossa estrutura de custo.
Então, assim, e mais nessa agenda, enfim, a gente se viu traído, sabe, por um partido que se diz de esquerda. Então, o que eu coloco, né? E aí, reforçando várias outras vezes que eu já vim aqui, outros dados que eu já apresentei, a gente está nessa agenda e, infelizmente, a gente precisa romper. A gente precisa romper essa agenda de política econômica, entender quais são os dilemas do Brasil e colocar ele claro, falar, ó, a gente precisa fazer isso, tem que romper com a estrutura do tripé macroeconômico. Ao invés de meta de superávit primário, a gente tem que ter meta de emprego, meta de desenvolvimento de, por exemplo, de economia sustentável, meta para, enfim, de arborização nas cidades, meta de geração de emprego, de criação de infraestrutura. A gente tem que debater, mudar esse paradigma, né? Agora, você não acha que esta operação toda que acontece na Petrobras, ela é uma especulação, né? Ela é convergência desta política macroeconômica do governo Lula e da economia política do governo Lula, mas também da privatização da Petrobras, que hoje tem metade do seu capital na mão dos grandes grupos internacionais e brasileiros. Ou seja, a lógica que preside as empresas privadas, que é valorização máxima do lucro trimestral, sem qualquer planejamento de médio e longo prazo, e navegando ao sabor das ondas e das possibilidades de maximização do lucro, ela se estabeleceu como uma lógica de gestão da Petrobras também. Sim. E é uma lógica que não é orientada por determinados setores estratégicos. Você tem que ter... você tem várias estatais ao redor do mundo que você tem o controle do Estado sobre o horizonte político, particularmente setores sensíveis, como o setor de energia, o setor de petróleo, enfim, são setores que são chaves para o controle estatal. E devem ser dessa forma. Outros setores, eu particularmente não defendo todos os setores com dinâmica estatal. Você pode ter setores de dinâmica de mercado. Mas, enfim, a questão é que a dinâmica que o Brasil está pautando é pautada, assim, é orientada por esse sentido, que é orientada por um sentido de não investimento, é um sentido de precarização do trabalho, é um sentido que, enfim, perde essa perspectiva. Então, assim, eu acho que a gente tem que retomar esse horizonte, o horizonte do desenvolvimento nacional. O desenvolvimento nacional associado, em concomitância, com uma agenda de política de desenvolvimento social, ou seja, desenvolvimento técnico-produtivo, junto com uma agenda de desenvolvimento de sustentabilidade social, ou seja, de saúde, educação, garantias de políticas sociais. Enfim, aprender com o que há de melhor no debate, né? O Jones agora está no Vietnã. Deve estar aprendendo uma série de coisas lá. Voltou, mas acho que aprendeu, né? Voltou. Já voltou? Voltou. Então, deve ter tido uma experiência incrível lá com N questões. E eu acho que é isso, a gente tem que aprender com os países que estão conseguindo mudar seu paradigma, mudar seu horizonte de políticas e retomar isso. E também não só aprender com os outros, mas lembrar que a gente também já desenvolveu muita coisa. É claro que a gente não tem que replicar esse modelo que foi pelos 30-80, tem N problemas ali, tá? N problemas. Você tem que se debater ali. Mas, assim, aprender também os méritos que a gente teve ao longo desse período, que não foram só deméritos, a gente desenvolveu muita coisa importante. Sim. Agora, você vê alguma possibilidade de, em se mantendo esta dinâmica, ou seja, o presidente Lula fez ontem um discurso aparentemente mais à esquerda, né? O governo está tem gente dentro do PT, né? Da esquerda do PT, e mesmo não só da esquerda do PT, que está falando que o governo está em curso um giro à esquerda. Você vê possibilidade de, mantido o governo petista, Lula é o favorito para a eleição, mantida a estrutura da aliança que sustenta o governo PT, alguma chance de ter uma mudança significativa nessa política econômica?
Eu não vejo, assim, porque, assim, é aquele velho ditado, né? A prática é o critério da verdade. E quando a gente observa, do ponto de vista histórico das últimas décadas, o horizonte de práticas de políticas em várias áreas, em diversas áreas, a gente pode elencar aqui várias, tem sido esse horizonte. O que eu vejo muito mais é uma política um pouco cínica, e que não dialoga com as reais contradições, e um certo domínio ideológico, também nem tudo é maldade, tem uma dimensão também teórico-ideológica, de uma perversão interna, sabe, do nosso aparato, inclusive aparato intelectual nacional, aparato que se vendeu, nem se vendeu, não é a palavra correta, que se perdeu no debate nacional para apontar um horizonte de políticas para a população. Então, eu não vejo mudança significativa nem de perto. Você, por exemplo, isso para mim é muito simbólico. Você vê a CUT da Petrobras defendendo a PRI. Olha que perda de valor, irmão. Você que veio de outra geração e as gerações que vieram anterior a você, seria imaginável, né, se pensar um negócio desse. Um sindicato dos trabalhadores defender uma política que acaba sustentando rendimentos para os acionistas. Até faz uma crítica pontual, tal, mas do ponto de vista de estrutura, enfim, é isso, assim, é muito grave assim, o cenário nacional. Só que eu acho que ao mesmo tempo acho que você deve sentir isso também, Mal. A população já está um pouco cansada. Eu acho que o Lula ele é o grande líder, mas existe um desgaste, sabe? Existe um silêncio, vamos dizer assim. Existe um silêncio de desgaste que já é grande. Então, muito provavelmente o Lula deve ganhar, mas existe um potencial até de chegar a um azarão dentro da política nacional e, enfim, uma pessoa pouco conhecida ganhar a eleição. Legal. Olha, impressionante sua aula de hoje. Realmente uma das melhores aulas de macroeconomia que você deu para nós aqui. Olha que elas são sempre brilhantes. Então, hoje nós entendemos o quanto é estruturante do novo ciclo econômico nacional a partir de FHC e, sobretudo, a partir dos governos do PT, a manutenção da taxa de juros e do endividamento e do pagamento de juros aos rentistas, como isso é estruturante dessa lógica da economia política e da política econômica, e também o quanto o desinvestimento do Estado e das estatais também foi crucial para a mudança do paradigma do cenário, da construção ou desconstrução do país desde FHC para cá. Grande aula, Thiago, aprendemos demais, muito bom mesmo. Obrigado. Viu? Eu agradeço poder divulgar aí. Legal. Não, qualquer novo estudo seu é só avisar que você tem, nossa, espaço garantido aqui. Realmente é uma referência para nós, Thiago. Uma alegria ter contigo. Agradeço, mano. Agradeço. Grande abraço. Reflexão de muito tempo. Um abraço, pessoal. Um abração. Um abraço, Mauro. Tchau, tchau. Tchau.